Hein? Mais ou menos. E que, gente? Oi? Porque espero que, já que não está bem, né, espero que melhorem, Eu certo? também. Vai dar certo. Gente, ontem a atividade que eu passei para vocês foi na gramática, certo? Vamos lá, gente, gramática. Obrigada, Isabela. Página 81, certo? Vamos lá para a página 81 até a página 86, certo? Bastante. Vamos lá, né? Página 81. Quem é que pode aí fazer a correção? Fazer a correção, não. Fazer a leitura da questão número 3. De gramática, né, tia? Isso, amor. Página 81. A página 80 a gente corrigiu, fez aqui juntos ontem. Tá? Pode começar, Isabelle. Questão 3. Explique por que, apesar de idênticos, os trechos da questão anterior apresentam funções sintáticas diferentes. Pronto. A questão é a seguinte. Vocês vão observar a questão número 2, certo? Na questão número 2, a gente tem aí duas expressões em negrito, né? Na verdade, a mesma expressão, só que em frases diferentes. Na primeira frase, eu tenho aí: o ouro de aluvião, primeira forma de ouro encontrada, era extraído de maneira bem simples, entre os cascalhos ou as pedras dos rios. Nesse caso aí, a gente tem um aposto. Na frase 2 tem o seguinte: a primeira forma de ouro encontrada era extraída de maneira bem simples entre os cascalhos ou as pedras do rio. Mesmo sendo a mesma frase, a mesma expressão, na frase 2, esse termo aí está funcionando como sujeito. A pergunta é: por que, gente? Por que isso acontece? Porque é que mesmo sendo o mesmo trecho, né? Em uma frase ele funciona como aposto e na outra como sujeito. Saberiam responder? O que é que vocês colocaram? Aí vocês iriam explicar caso um e caso 2, tá certo? Por que que no primeiro caso ele está sendo usado como aposto? Certo, o aposto fica entre as vírgulas. Mas qual é a função do aposto aí na frase, gente? Porque no primeiro caso ele está explicando, né? O está explicando e trazendo mais informações à frase, né? E no texto 2, na frase 2? Na frase 2 ele é sujeito por quê? Porque é sobre essa expressão aí que a gente está declarando alguma coisa, certo? Então, vocês vão colocar o seguinte, acompanhe, tá certo? No caso um ou no primeiro caso, mesma coisa. Coloca isso. No primeiro caso, o termo destacado, vão acompanhando. No caso um, o termo destacado amplia, o termo destacado amplia o sentido do sujeito, né? Dá mais informações, mesma coisa. Amplia o sentido do sujeito. Ok? Depois de sujeito, vocês vão colocar ponto, né? No exemplo 2 ou na frase 2,
No termo 2, o termo destacado, né? Na frase 2, o termo destacado é o elemento elemento que flexiona, né, o verbo. Por isso que é chamado de sujeito. Que flexiona o verbo. Ok? Todo mundo pegou? Todo mundo anotou? Vamos lá para a questão número 4. Pode continuar, Isabelle. Observe o quadro abaixo e, em seguida, analise sua legenda. Os portugueses interiorizaram a exploração de riquezas. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho da extração de diamantes no Arraial do Tejuco, hoje Diamantina, Minas Gerais. Tendo em vista os conhecimentos que adquirimos até este capítulo, marque V para verdadeiro ou F para falso. A. O termo de riquezas complementa o sentido do substantivo exploração? Verdadeiro ou falso? Vamos colocando aí V e F, tá no chat? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Letra B. O nome Carlos Julião especifica o sentido do substantivo pintor? Verdadeiro ou falso? Na verdade, tem assim, né? O nome Carlos Julião especifica o sentido do substantivo pintor, é verdadeiro. Por quê? Ele não está dizendo que é qualquer pintor. Ele está falando quem é o pintor, né? Que é Carlos Julião. Muito bem. C. O termo de diamantes pode ser classificado como adjunto adnominal? Vamos lá. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho da extração de diamantes. É um adjunto adnominal, verdadeiro ou falso? Falso. É um complemento, né? Muito bem. D. O adjetivo árduo atua como adjunto adnominal do substantivo trabalho? E aí? Vamos lá. O pintor Carlos Julião retratou o árduo trabalho. Esse árduo aí é falso, né? Não está funcionando como adjunto, certo? É. Não identificamos no texto um termo que nos informe sobre Arraial do Tejuco. E aí, verdadeiro ou falso? Também é falso, certo? Então, coloquem falso. Pronto? Questão número 5. Página 82. Vai continuar lendo, Isabelle? Se alguém quiser ler também, pode dizer. Tá no chat, gente. Pode continuar, Isabelle, por enquanto. O aposto, como vimos, é uma descrição que acrescentamos a um substantivo ou locução de valor de substantivo. Nas orações abaixo, retiramos alguns substantivos e deixamos seu aposto. Assim, procure preencher as lacunas identificando o substantivo a que se referem os apostos.
A. A descoberta dos primeiros diamantes no Brasil ocorreu na do atual Diamantina. E aí? O que é a atual Diamantina? Vocês conseguiram encontrar, pessoal? Completaram com o que isso aí? Alguém fez? Alguém conseguiu? Tem só o aposto, né? Que é a atual Diamantina. E a atual Diamantina era o quê? Arraial do Tejuco. Muito bem. Então, vocês vão colocar aí na letra A, Arraial do Tejuco. Certo? Letra B. A descoberta do ouro no Brasil animou rei de Portugal na época. E aí? Animou quem? Quem era o rei de Portugal nessa época? Lembrando que esse termo aí, rei de Portugal, é o aposto, tá certo? A explicação sobre quem era o rei. Vocês colocaram o quê? Quem era o rei? Dom Pedro II, tá certo? Era o rei aí nessa época. Então, vocês vão colocar Dom Pedro II, ok? Letra C. A nação que lucrou realmente com o ouro extraído no Brasil foi a metrópole. Qual era a metrópole? O Brasil era colônia. E qual era a metrópole do Brasil, gente, nessa época? Colocaram o quê? Hein? O Brasil era colônia de qual país, gente? Portugal. Portugal, tia. Exatamente. Letra D. Além dos impostos, a portuguesa tomou uma série de medidas que permitiam a ela uma posse legal e um maior controle sobre as riquezas exploradas. Vocês completaram com o quê? Nesse caso aí é a coroa portuguesa, certo? A coroa portuguesa. Poderia ser a monarquia também. Ou a coroa ou a monarquia. Correto. Aí vamos lá para a questão, para o item M, no caso. Vários grupos lutaram pela posse das ouro e diamante, o que gerou como a Guerra dos Emboabas. E aí, os grupos lutaram pelas posses das o quê? Consegue? Conseguem? Das terras, das riquezas, né? É, ouro e diamante. O que gerou o quê? Essa briga aí. Conflitos, certo? Que gerou conflitos. Aí vocês vão colocar, completar a palavra conflitos, certo? Sexta questão. Posso ler, tia? Pode sim. No final de uma aula sobre a função sintática que chamamos de aposto, a professora Norma pediu aos alunos que criassem uma frase que o apresentassem, sublinhando-o ao final. Serafim elaborou a seguinte frase: o ouro do Brasil foi descoberto pelos bandeirantes. A. Ao analisar a frase escrita por Serafim, a professora Norma disse que a construção estava incorreta. Por quê? E aí, pessoal, ela pediu para que eles escrevessem uma frase que tivesse um aposto. Nesse caso aí, por que é que isso aí não é um aposto? Porque deveria ser sublinhado ao final da frase, como foi pedido pelo professor. Na verdade, não é por isso.
Porque, nesse caso aí, o Brasil não está funcionando como um aposto, ele está funcionando como um adjunto, certo? Ele está completando a palavra ouro, tá certo? E lembrem que o aposto, né? Ele sempre vem separado com o quê, pessoal? Com vírgulas, tá certo? Ou com travessão, tá bom? B. Reescreva a frase escrita por Serafim de modo que ela apresente um aposto. Faça as modificações necessárias e utilize as informações da disciplina de história que utilizamos neste capítulo. Pronto, vocês iriam pegar as informações do capítulo, né? Até poderia ser até a própria informação da frase do Serafim e, e formular uma frase que tivesse aposto. Alguém conseguiu fazer essa questão? Ou não? Vocês podem pegar qualquer informação e fazer uma construção aí de uma frase que tenha um aposto. Coloquei aí no chat a resposta da A. Vamos lá. A B. A B Pode podia falar. ser: o Brasil é cheio de riquezas, tais como diamante, ouro, pau-brasil. Poderia ser, né? O Brasil é um país cheio de riquezas, tais como dois pontos, aí você fala as riquezas. Muito bem, Carol, correto. Poderia ser também da seguinte maneira, por exemplo, uma sugestão para quem não fez. Os bandeirantes, descobridores do ouro no Brasil, vírgula, faziam parte das bandeiras, né? Que era uma expedição aí que trazia essas pessoas para fazer essas expedições. Então, o aposto tanto funciona da forma que a Carol colocou, né, para exemplificar, como ele funciona para explicar. Por exemplo, se eu fosse falar sobre os bandeirantes e eu escrevesse alguma coisa sobre os bandeirantes e explicasse quem eram os bandeirantes, isso seria um aposto também. Por quê? Porque eu estou explicando algo na minha frase, certo? Compreenderam? Ou não? Vou entender que sim, né? Questão número 7. Carol? Calma, tia, meu microfone não estava ligando. A frase elaborada por Serafim despertou outras curiosidades nos colegas, principalmente na aula de história. Leia o diálogo a seguir. Professor Moisés, é verdade que naquela época a ornamentação das igrejas e prédios eram feitas de ouro? Boa pergunta, Alice. É verdade, sim. A descoberta do ouro trouxe modificações na vida cultural da colônia, principalmente deixando sua marca de riqueza e prosperidade. Professor, foi nessa época que viveu Aleijadinho? Isso mesmo, Pedrão. O escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, produziu grandes obras. Moisés, por que chamavam esse artista de Aleijadinho? Por causa de uma grave doença, Serafim, a hanseníase, conhecida popularmente como lepra. E ele conseguia trabalhar mesmo doente, professor? Conseguia, Alice. Antônio Francisco Lisboa, o maior artista do período colonial, era um mestre de oficina. Assim, havia muitos oficiais que o ajudavam. Com base no diálogo da página anterior, responda. A. Que vocativos direcionados ao professor encontramos no decorrer do texto? Vamos lá, pessoal. Quais são os vocativos que a gente pode aí encontrar que foram usados para se referir ao professor? Lembrando que eu falei para vocês, né, que o vocativo é usado para chamar a atenção de alguém. São usados, o professor é chamado de 3 formas aí. Quais são os vocativos? Procurem nos quadrinhos e me digam.
Como é que os alunos chamam ele, se referem a ele? Ah, você estava perguntando como é que se refere ao professor? Isso seriam os vocativos. Conseguem identificar? O próprio nome Quando dele? você... Moisés? Oi? Como o próprio nome dele, Moisés? Moisés, exatamente. E que outra forma? Apenas professor, Por apenas professor, muito bem, professor Moisés. correto. São dessas três maneiras, né? É, Professor Moisés, Moisés e professor, certo? Quando vocês dizem assim, tia, que questão a senhora tá? Por exemplo, né? O vocativo aí é tia, certo? Da mesma forma, é nessas questões. Muito bem, Carol, são esses mesmos, tá? Aí vocês vão colocar professor Moisés, vírgula, Moisés e professor, certo? B. qual dos vocativos direcionados ao professor denota mais familiaridade? Acho que E Moisés. aí? Com certeza, né? Quando eles chamam o professor pelo nome, esse é o vocativo que denota mais familiaridade aí com o professor. Então, a resposta é essa mesmo, Moisés, tá? Vocês vão colocar. Sei. Que vocativos o professor utiliza para se dirigir aos seus alunos? E aí, quais são? Tem Serafim, que é o nome de uma das crianças, Isso. Alice, Pedrão Isso. e só as três São, crianças. exatamente, são esses três mesmos. É mesmo. Eu falei para vocês também, né? Muito bem, Carol, que o vocativo pode ser até o nome próprio. E nesse caso aí, é a forma como ele chama as crianças, né? Alice, Serafim e Pedrão. Ok? Então vocês vão colocar Alice, Serafim e Pedrão. D. Qual desses vocativos denota mais familiaridade entre o aluno e o professor? E O aí? nome, todos três. Mas, ó, perceba que ele chama de Alice, Pedrão e Serafim. Qual dos três Pedrão, denota? porque é apelido. Exatamente, o Pedrão, né? Por se tratar de um apelido, isso mesmo. Então, vocês vão colocar Pedrão, ok? Letra E. Identifique no texto os apostos utilizados pelo professor Moisés para enriquecer as informações que passou para os alunos sobre Antônio Francisco Lisboa. Aí vocês vão procurar que outros apostos, né? No caso, a gente estava vendo aí os vocativos. Agora a gente vai ver os apostos que o professor utilizou quando ele deu as informações para os alunos. Vamos tentar identificar. Tia, Primeiro, quando você quer procurar os apostos, é tipo, você também lê a frase, aí você relê e olha o que você pode retirar da frase, mas mesmo retirando vai estar com sentido. Fica mais fácil, né? exatamente. Exatamente. Você vai olhar a pontuação. Muito bem observado, Carol. Você vai observar a pontuação e também a informação que poderia ser retirada, certo? Sem causar prejuízo à frase. A frase só ficaria menos informativa, mas ela continuaria com sentido. Vamos aí procurar quais seriam esses apostos. Tentem identificar alguns aí para mim. Tia, os apostos sempre tem que estar no final da frase, Não, não é obrigatório, tá certo? certo? Mas é interessante uma observação. Eles não é obrigado estarem no final, mas na maioria das vezes, geralmente, eles vão estar entre vírgulas ou entre travessões, tá certo? E vão estar explicando alguma coisa. Então, vamos procurar aí. Uma dica: no primeiro quadrinho não tem, certo? Comece a procurar no segundo quadrinho. No segundo quadrinho tem um. Tia, quando ele coloca conhecido como aleijadinho, pode se considerar um aposto?
Exatamente, é um aposto, porque ele diz assim, ó, ótimo, Carol. Então, o primeiro aposto aí é conhecido como aleijadinho, porque ele diz assim, ó, isso mesmo, Pedrão. O escultor e arquiteto Antônio Francisco Lisboa, aí ele dá uma informação extra, né? Conhecido também como aleijadinho, certo? Então, o aposto tem exatamente essa função, né? Essa função de explicar, ou de resumir, ou de especificar alguns termos, ok? Então, o primeiro aposto aí é exatamente o que a Carol encontrou, certo? Conhecido como aleijadinho. Eu No acho que é, terceiro quadrinho, eu acho que é mais para esclarecer as informações na hora que o leitor tá lendo, né? isso, ele tem essa função, né? Essas três funções. Ele explica, né? No caso, também esclarece, especifica, como, por exemplo, comprei frutas. Foram elas maçã, laranja e mamão. Nesse caso, laranja, maçã e mamão seria um aposto que está especificando quais são as frutas, certo? No caso do aposto aí do aleijadinho, né? É uma explicação, certo? Então, o aposto tem aí essas funções dentro da frase, né? De informar ainda mais o leitor, certo? Estamos na letra E, Yasmin. Acharam no terceiro quadro, pessoal? É Tem conhecida popularmente como. É? como lepra, né? Por que que isso aí seria um aposto? Porque está explicando o quê? O que é a Uma informação hanseníase. dada pela pergunta, né? Isso. Aí ele poderia só dizer assim, né? Por causa de uma grave doença, Serafim, a hanseníase. Mas o que é que ele poderia só dizer isso? Mas para explicar ainda mais, ele diz a hanseníase, conhecida também como a lepra, certo? Percebe que ele está dando uma explicação? O aposto tem exatamente essa função. Então, vocês vão colocar isso, certo? E depois, no último quadrinho, também tem um. Procurem aí. Era um mestre de oficina? Vamos lá. Conseguia, Alice, Antônio Francisco Lisboa. Não, era um mestre de oficina. É também uma informação, mas observa qual é a informação que explica alguma coisa. O maior artista colonial? Exatamente, ele poderia só dizer, né? Alice, Antônio Francisco Lisboa era um mestre de oficina, mas ele diz o quê? Ele dá outra informação. Ele era o maior artista, certo? Colonial. Então é isso mesmo, Carol, o maior artista colonial. Pessoal, não é difícil, certo? Vocês identificarem esses apostos. É simples, tá bom? Até agora, alguma dúvida sobre isso? Se não, vamos à página 85. Emprego da vírgula, aposto e vocativo. Pronto, vai continuar a leitura, Carol? Posso. Emprego da vírgula, aposto e vocativo. 1. Como você pode perceber durante este capítulo, o uso do vocativo e, em alguns casos, do aposto exige um cuidado extra com a pontuação. No caso do vocativo, devemos sempre usá-la, na maioria das situações, optar-se pela vírgula. Em outras, pode-se recorrer também ao ponto ou à exclamação. Já o aposto pode vir ou não acompanhado de pontuação. Em caso de necessidade, geralmente usam-se dois pontos, vírgulas ou atravessões. Com base nessas informações e no que já estudamos, empregue a vírgula ou outro sinal de pontuação, quando necessário para separar os apostos. Na sociedade mineradora, havia vários profissionais bem-sucedidos, como médicos e advogados, que tinham bom nível de vida, e outros pequenos comerciantes pertencentes a inúmeros ramos, como alfaiates e boticários. B. Naquela época, houve muitas uniões de casais. Carol, vamos logo pontuando, tá certo? Tá bom. Aí depois você lê. Na A, gente, quais são aí os apostos que vocês podem encontrar na A? Aí vocês vão colocar a pontuação, certo? Vírgula ou outro ponto.
Na letra A, procurem aí o aposto. Onde a gente colocaria vírgula aí? Acho que tem como médicos cedidos. Como Aí, médico? vírgula, é como médicos e advogados. Exatamente. Vocês vão colocar como médicos e advogados entre vírgulas, tá certo? Porque isso aí é o aposto, tá bom? Quais eram esses profissionais? Ele está explicando, médicos e advogados. Nessa mesma frase, também tem outro aposto. Vejam se vocês conseguem identificar. É, que tinham bom nível de vida e outros pequenos comerciantes, vírgula. Isso, tem vírgula depois de vida, tá certo? E tem vírgula também depois de comerciante, certo? E depois de ramos, ok? Depois de comerciantes, coloquem uma vírgula. E depois de ramos, também coloca vírgula, tá certo? Que é outra coisa. Na frase B, É para leite? sim, Naquela época, houve muitas uniões de casais, que eram proibidas pela igreja, os chamados concubinatos. nessa frase, onde é que eu coloco vírgula aí? Depois de igreja, Depois de igreja. Muito bem. Né? C. Letra C. Simultaneamente à mineração, outros produtos estavam sendo extraídos do Brasil colônia, vírgula, como o açúcar. Exatamente. Então a vírgula vai ficar aí depois de colônia, tá certo? Depois de colônia, né? A Carol já falou. Fica uma vírgula. Pode ler, Carol. Além do ouro, do diamante e do açúcar, havia ainda as chamadas drogas do sertão, especiarias extraídas do sertão pelas entradas e bandeiras. Nessa Eu acho que frase. depois do sertão tem uma vírgula. Exatamente. Depois da palavra sertão, tem uma vírgula. Ótimo. Letra E. Várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração: Diamantina, Vila Rica, atual Ouro Branco, Tiradentes, Congonhas e etc. Eu Pronto. acho que depois de Rica, Depois de rica, deixa eu ver. Várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração, Diamantina, Vila Rica. Na verdade, depois de rica, vocês vão colocar Ouro Preto entre parênteses, tá certo? Coloquem aí os parênteses depois de Ouro Preto, né? Atual Ouro Preto. Aí vocês vão colocar entre parênteses. E tem outras pontuações também nessa frase. Conseguem identificar qual pontuação está faltando? Não é só vírgula. Outro tipo de pontuação. Ó, várias cidades foram fundadas nas regiões de mineração. Diamantina, Vila Rica, ponto e vírgula, tia. Tiradentes. Depois de mineração, 2 pontos. Tá certo? Ah, 2 pontos. Por quê? Porque está exemplificando aí, né, quais eram os produtos da mineração, que era diamante, né, que era na Diamantina, na Vila Rica e na Tiradentes. Certo? Letra F. o Tratado de Methuen, texto mais reduzido da história diplomática europeia, estabelecia que Portugal comprasse para sempre os tecidos ingleses, enquanto a Inglaterra só compraria vinho lusitano. Eu acho que depois de europeia já tem uma vírgula. Tem. Depois de europeia tem uma vírgula e está faltando outra. Depois de qual palavra? Depois de sempre? Não. Ó, o Tratado de Methuen, texto mais reduzido da história diplomática europeia, né? Vírgula. Nesse trechinho tem uma vírgula ainda. Depois de tratado de Methuen. Isso. Isso mesmo. E vamos só ler a G, né, para terminarmos. G, Impasses entre colonos e a coroa desencadearam o primeiro conflito, ocorrido após a descoberta das fontes auríferas, a Guerra dos Emboabas.
nessa questão aí não é vírgula que está faltando. É outra pontuação. Saberia identificar qual é? Dois pontos, X. 2 pontos. Depois de auríferas. Tá Isso. certo? Muito bem. Pessoal, vocês vão para o intervalo agora, certo? É desejar a vocês um bom fim de semana. Mas antes de sair, não esqueçam de deixar o número de vocês no chat. Tá certo? É um beijo, fiquem com Deus. Se cuidem e bom fim de semana, certo? Tchau, Pra tchau. tia também. Obrigada.